Eu preciso ter um nicho para estar no TikTok. Será mesmo que você precisa ter um nicho? Eu acabei de gravar 2 vídeos falando sobre a base da Virgínia e todo o cancelamento. Esse hype já passou, eu sei, porém eu precisava falar sobre isso e justamente eu não falei na hora do hype porque eu queria deixar pra depois pra gente refletir sobre tudo que aconteceu. Tá, e o que isso tem a ver com nicho, né? Desde que eu entrei, eu comecei a criar conteúdo, fazer lives aqui no TikTok, eu sempre ouço. Pra você viralizar, você precisa ter um nicho, você tem que focar ou em maquiagem, ou em comida, ou em receita, ou em viagem, enfim. Será que isso é verdade? Será que isso tá rolando ainda hoje? Gente, eu não sou nenhuma especialista no assunto, não sou especialista em redes sociais, mas pela minha breve trajetória de mais ou menos, sei lá, 8 anos, 10 anos, não no TikTok. TikTok eu tô há pouco tempo, mas em outras redes sociais, o que eu tenho visto? Hoje em dia, as pessoas, elas querem ver algo real, sabe? Elas querem te conhecer de verdade, elas querem saber quais são as suas lutas, no que você acredita, quais são as suas causas, o que você não gosta, o que você gosta, o que tá por detrás dessa tela, o que tá aqui por detrás, o que tá por aí, sabe? O que tá lá atrás, o que tá na sua cozinha, o que você come, o que você gosta. Quem é você? E isso é muito legal, porque pessoas se conectam com pessoas e histórias se conectam com histórias. Então hoje eu quero contar um pouco da minha história pra vocês, sabe? Ser o mais transparente possível e transparecer realmente quem sou eu de verdade. Eu sei que não dá pra vocês me conhecerem 100% só no que eu vou falar ou só nos vídeos que vocês assistem aqui no TikTok. Mas se você for assim como eu, assim, eu acho que a gente consegue perceber a vibe um do outro, sabe? Antes de eu começar a contar a minha história, por favor, se você chegou até aqui no vídeo, me segue, compartilha, salva esse vídeo, marca alguém no comentário para as histórias também se conectarem, para a pessoa que você marcar também contar qual é a história de vida dela, de onde ela surgiu, quem ela é, sabe? Eu quero muito chegar a 10k de seguidores aqui para eu conseguir monetizar meu perfil. Eu já faço lives aqui, eu quero muito viver das redes sociais. Então, se você também tem esse sonho, me ajuda aqui. Porque a gente se ajudando vai dar bom. Tá, vamos lá. Eu sou a Luana, eu tenho 28 anos, quase 29, porque mês que vem é meu aniversário. 29 de abril, volto aqui e vem me dar um presente. E eu sou do interior do Rio, numa cidade bem pequena no interior do Rio, a mais ou menos 4, 5 horas de viagem do Rio, capital. Eu sempre cresci essa pessoa aqui que vocês estão vendo, bem cool. Eu sempre fui a diferentona da minha cidade, a que usava neon, a que usava unha diferente, cabelo diferente, maquiagem chamativa, parede assim. Eu sempre fui essa pessoa, então eu sempre fui meio que conhecidinha, né, pouquinho na minha cidade, por essas coisas, por eu ser diferentona, estilosa, que era o que as pessoas falavam e tal. E muito linda, né, bebê, porque eu sou linda. E aí eu fui crescendo, minha adolescência foi a fase, tipo, mais assim, que eu me entrosei com todo mundo e tal. E aí, quando eu fui de 16 para 17 anos, mais ou menos, eu já decidi que eu não queria morar mais na minha cidade. Porque eu me sentia, tipo, um peixe fora d'água, sabe? Sabe quando você não se sente no seu lugar? Quando você sonha em algo talvez diferente daquilo ali. Eu não sei se você mora em cidade pequena, não sei de onde você é, inclusive comenta aqui de onde você é, se você também mora em cidade pequena ou se você mora em capital, em grandes capitais, né, como Rio de Janeiro, como São Paulo, esses centros, né, esses centros, tipo, comerciais, onde tudo gira, né, onde tem, enfim, shopping, McDonald's, coisas simples, aqui não tem. Então, com 17 anos, eu decidi que eu ia morar no Rio. Eu já trabalhava, eu trabalho desde 14 anos de idade. Com 16 anos, eu comecei a trabalhar de carteira assinada. E aí, eu decidi que eu ia juntar dinheiro pra me mudar pro Rio de Janeiro, capital. Porque eu sonhava em ser atriz. O meu sonho sempre foi ser atriz, sempre foi trabalhar com algo no meio artístico, sabe? Na época não tinha, tipo, essa coisa de internet e tal. Já tinha Orkut, Facebook, mas não tinha influenciadores digitais. Ou tinha atores, cantores, essas coisas, mas influenciador mesmo ainda não tinha.
Então eu fui pro Rio, eu comecei a fazer faculdade de teatro, eu morei em República, tipo, com mais de 15 meninas, várias beliches, uma loucura. Eu tinha que fazer minha própria comida, que no caso nessa época era miojo. E eu ia andando pra faculdade porque eu não tinha dinheiro pra pagar o ônibus. A gente tava em Copacabana, mas a gente não tinha dinheiro pra pagar o ônibus, tá entendendo? E aí, enfim, eu comecei a trabalhar no Rio pra me sustentar, porque eu nunca tive, assim, família pra me sustentar, sabe? A minha mãe, ela sempre me criou com coisas normais, nunca me faltou nada, mas também não tinha, tipo, o celular do ano, nada disso. Eu tive que começar a trabalhar pra conquistar as minhas coisas. E aí, no Rio, eu comecei a trabalhar também, né? Porque senão não tinha como me manter lá. Eu comecei a trabalhar numa loja, em comércio, que sempre foi a minha área, assim, de lidar com pessoas, de vendas e tal, de usar poder de persuasão, essas coisas. E aí, nisso que eu comecei a trabalhar, eu ainda fiz teatro por bastante tempo, só que eu comecei a ver que o teatro e o trabalho não tava mais dando pra conciliar, porque pra você viver do teatro, você precisa se dedicar inteiramente àquilo, e eu não tinha money pra isso. Então, o que aconteceu? Eu larguei um pouco de mão o teatro, aquele sonho não saiu de mim completamente naquela época e comecei a me dedicar completamente ao trabalho. Nisso eu cresci na minha área profissional, eu virei subgerente, depois virei gerente de uma das lojas, tipo, mais famosas, assim, que é a Melissa, né, de calçados. Eu acho que toda mulher vai conhecer aquele cheirinho de chiclete. Se você conhece a Melissa, se você tem uma Melissa, comenta nesse vídeo. E aí eu comecei a crescer, ganhar muito bem. Eu já morei em vários lugares no Rio, morei no Vidigal, que é uma favela lá, bem conhecida, bem cool. E aí depois eu me mudei pra Copacabana, tipo, a 2 quadras da praia. Então a minha vida tava, tipo, completamente estável. Eu tava super bem, era solteira e tal, saía com as minhas amigas, tinha um corpo que eu desejava naquele momento, malhava, enfim. Eu tinha uma vida, tipo, perfeita perante a sociedade. Só que dentro de mim ainda faltava alguma coisa. Sempre falta alguma coisa, né? A gente nunca tá satisfeito com as coisas materiais, com aquilo que a gente pode pegar, com aquilo que a gente pode realizar. A gente nunca vai estar completamente satisfeito. E aí eu comecei a me questionar, cara, o que tá faltando? O que tá faltando pra eu ser feliz? Porque eu tenho tudo, poxa, eu ganho bem, um salário muito bom só pra mim, eu moro num lugar perfeito, eu gosto da minha vida, o que tá faltando? E eu comecei a questionar dentro de mim o que tava faltando. E aí, enfim, nessa época, eu não vou contar muitos detalhes, porque senão eu vou acabar contando meu testemunho aqui, e isso é história pra outro vídeo. Nessa época, eu me converti, eu entrei pro cristianismo, né, aceitei Jesus, e a minha vida, assim, ela começou a mudar. E, Luana, mas ela mudou completamente, de uma forma muito boa, maravilhosa. Não foi nada fácil, não foi nada, tipo, maravilhoso esse processo. Foi maravilhoso conhecer Jesus, foi maravilhoso conviver com Jesus. Mas o que aconteceu nesse tempo? O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo me convenceu de que eu precisava voltar para minha cidade, para as minhas raízes, para minha família, para aquilo de onde eu saí, sabe? Que talvez eu não saí da forma completamente correta. Talvez não, eu não saí. Minha mãe, ela meio que brigou comigo, ela não aceitou, mas eu fui mesmo assim, que eu tinha feito 17 para 18 anos. Gente, vai acabar o tempo, tá em 8 minutos já, meu Deus do céu. Mas vou tentar falar o máximo que der aqui, qualquer coisa eu faço parte 2. E aí, eu voltei. Eu voltei pra minha cidade, que é uma cidade super pequena, depois de 7 anos morando no Rio Capital e acostumada com aquela vida, agitação e tal, enfim, com toda a vida que eu tinha lá, de morar sozinha, do meu salário, do meu trabalho, da praia, de correr, de fazer o que eu quiser, de comer um sushi, um japonês, a hora que eu quiser. E na minha cidade a realidade é completamente diferente. As coisas fecham 9 horas da noite, aqui não tem sushi, tem um ou outro, mas que abre 2 dias na semana. Assim, eu não posso, tipo, andar de madrugada, até porque não tem nada pra fazer. Em Copacabana, tipo, se eu me desse vontade de comer um brigadeiro 2 horas da manhã, eu saía de casa e ia comprar no mercado 24 horas, sabe? Então, assim, quando eu cheguei aqui, o primeiro baque foi da minha família, minha mãe, que também não aceitou isso. Primeiro ela não queria que eu fosse, né? Depois ela não queria que eu voltasse. Porque a mentalidade das pessoas que moram em cidade pequena é meio assim, elas acham que é uma derrota você voltar pro lugar de onde você veio, sabe? Como se não tivesse dado certo aquilo que você tentou construir. Mas a gente nunca pode pensar assim, porque tudo dá certo durante o período que é pra dar certo. E depois talvez você tenha que viver outro ciclo, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Gente, vai acabar o tempo.